Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, e pedindo neste momento o amparo necessário para que possamos, Senhor, durante o transcurso dessa reunião, extrairmos os elementos necessários para o nosso processo, Senhor, de construção do nosso novo eu. Nos auxilie, a fim de que possamos, Senhor, reter tudo aquilo que iremos aprender na noite de hoje, mas principalmente, Senhor, colocar em prática em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos, aqueles que estão conosco, ainda que distantes, nos assistindo através da sala virtual, a todos os nossos irmãos desencarnados que aqui também se encontram, Senhor. Abençoe a todos nós, a fim de que possamos obter, através dos seus mensageiros do plano espiritual maior, os lenitivos necessários para acalmar as nossas dores, aliviar, Senhor, as nossas aflições. Nos auxilie, a fim de que não possamos, Senhor, desanimar frente aos obstáculos. Possamos manter a nossa fé viva, possamos manter a nossa fé operante, a fim de que possamos, Senhor, cada vez mais darmos melhores testemunhos de Ti. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje terminamos a nossa primeira fase desse projeto da oficina e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aplicação de tudo aquilo que nós estudamos até hoje, aplicação. Nós vimos aí a importância de entendermos os contextos históricos, os contextos culturais de todo texto que nós lemos na Bíblia. Toninho trouxe para nós semana passada a respeito da doutrina dos espíritos, o espiritismo, como é a nossa chave hermenêutica para que nós possamos compreender certos textos que nós lemos através do esclarecimento dos espíritos. E tudo isso foi uma preparação para onde nós iremos adentrar hoje, que é nessa fase de aplicação. Tá? Essa fase de aplicação é uma fase que nós temos que ter muita dedicação para que a gente possa fazê-la corretamente. Deu problema na gravação aí? Ah, só chegar um pouquinho para trás, eu acho. Bom, por que é importante a gente entrar nessa parte da aplicação? Porque o estudo por si só, se nós não aplicarmos, ele vira o quê? Ele vira um mero exercício intelectual. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Conhecimento por conhecimento mesmo, se a gente não tiver nenhuma aplicabilidade dele, vira apenas vaidade. Por que a gente sabe alguma coisa? Não, eu sei porque eu gosto de saber. Mas o que eu faço com aquilo que eu sei? A responsabilidade que eu tenho a partir do momento que eu sei algo, ela é muito maior do que do momento em que eu não sabia isso. Vocês lembram? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, a partir do momento que eu já conheço o que é o Evangelho, o que é a lei de amor, como é que eu vou simplesmente abandonar esses conceitos e viver como se eu não os conhecesse? Né? Então, ler, discutir, registrar, tudo isso é muito importante. Só que o conhecimento por si só, ele não consegue transformar ninguém. Tá? A transformação ela é algo mais difícil de acontecer. A transformação, ela nasce no íntimo. Agora, quando eu pego esse estudo e eu coloco ele em prática, aí sim eu começo a me transformar. Porque aí eu saio do campo da teoria e entro no campo da prática. Tá? Então, a gente pode dividir em 3 movimentos. Esse primeiro momento de compreensão, o segundo momento de situar-nos e o terceiro momento de interiorizar. São 3 processos. Tá? O que é compreender? Às vezes, no primeiro momento, a gente pode achar que compreender é um sinônimo de entender. Tá? Só que existe uma diferença. Entender é diferente de compreender. Quando eu compreendo, eu entendo? Sim. Mas nem sempre que eu entendo, eu compreendo.
Tá? A compreensão ela é um estágio que acontece após o processo de entendimento. Tá? Quando eu entendo um texto, eu capto o sentido dele. Agora, quando eu compreendo, eu consigo integrar aquele conhecimento com aquilo que eu já sei, e então eu consigo transformar aquilo em algo diferente. Consigo promover mudanças. Tá? A palavra compreender, ela vem de uma expressão do latim que chama comprendere, que significa justamente segurar junto, abarcar, conter. Tá? Então, é manter perto de nós. Por exemplo, como é que eu sei verdadeiramente que eu entendi um assunto, por exemplo? A partir do momento que eu consigo explicar aquele assunto utilizando as minhas próprias palavras. Tá? A partir do momento que eu consigo explicar, por exemplo, para uma criança um conceito que é extremamente avançado, mas eu consigo colocar esse conceito dentro do conhecimento que ela já possui, dentro do mundo dela. Então, essa é uma característica do saber. Quando a gente realmente domina um assunto, a gente consegue falar sobre esse assunto com diferentes tipos de público. Tá? Então, a abordagem que nós temos aqui, por exemplo, numa reunião como essa, é diferente da reunião, de uma abordagem que nós temos numa reunião pública. É diferente da abordagem que eu tenho na mocidade, por exemplo. E na mocidade, quando eu falo mocidade, não é que é uma abordagem mais simples, ao contrário. Às vezes os elementos que nós abordamos na mocidade são até mais complexos. Só que são públicos diferentes, né? Hoje a mocidade é composta por um público, antigamente era outro público, então a gente tem essas variedades. Boa noite, Sara. Bom, qual que é um desafio natural da interpretação? Qual que é a nossa tendência natural ao ler um texto? A gente lê o texto já enviesado por algo que nós já sabíamos antes. Tá? Então a gente se depara com o texto e fica buscando elementos que corroborem a narrativa íntima que eu já trazia a respeito de determinado assunto. Ó, a Bíblia aqui está falando tal coisa, concorda comigo. Tá? Isso é muito comum acontecer quando as pessoas querem justificar algum modo de pensar que elas têm, elas vão na Bíblia e retiram versículos isolados para poderem justificar aquela atitude, aquele pensamento. Isso está errado? Tá. Porque a gente tem que entender todo o contexto que envolve aquele versículo. A gente não pode tratar um versículo como isolado. Boa noite, Amaro. Tá? Nós vamos falar sobre isso de forma mais aprofundada daqui a pouco. Tá? Mas qual que é o risco que nós temos quando a gente pega um texto e a gente lê, da gente ler esse texto? É risco daquele cometer aquilo que nós falamos lá no iniciozinho, do anacronismo. É olhar o texto do passado com os olhos do presente. Tá? Isso é muito grave, porque o passado ele está muito distante de nós. Até mesmo ontem já está distante de nós. Então, se eu pego um texto que tem mais de 2000 anos e quero trazer aquele texto para os dias de hoje, ele não vai se aplicar perfeitamente. A cultura mudou muito. Tá? Nós já demos o exemplo aqui. Se vocês quiserem ver essa diferença, tenta pegar um texto da época de Cabral, por exemplo, e ler esse texto. A gente vai ter profunda dificuldade de entender um texto que está escrito no nosso próprio idioma. Tá? Já começa da variação de idioma. Agora a coisa complica ainda mais porque era outra cultura completamente diferente. Tá? Então, o Brasil, por si só, já é diferente nele em sua extensão territorial. Não é aquela frase que nós já conhecemos muito bem, salvo engano do Darcy Ribeiro, que existem vários Brasis dentro do Brasil? Porque se o Brasil, a gente está aqui em Minas Gerais, não é o mesmo Brasil que tem lá na região sul, no Nordeste, no Norte, no Centro. Existem diferenças culturais. Tá? Nós temos que nos transportar para o texto, não trazer o texto para nós. Invariavelmente, quando a gente se depara com o texto, a gente já traz bagagens que envolvem desde a época da nossa criação, como nossos pais nos educaram, como nossos professores do primário nos educaram. A gente também leva as nossas crenças. Por exemplo, nós que somos espíritas, a partir do momento que eu leio, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, eu vou enxergar mediunidade lá em vários capítulos. Por quê? Para mim, aquilo ali é mediunidade. Agora, se você pega uma pessoa que ela não conhece o conceito de mediunidade, para ela aquilo ali está se tratando de um milagre, de algo sobrenatural, tá? Que não tem nenhuma explicação. Então, nós sempre carregamos algo que nós já sabemos quando a gente se depara com a leitura de um texto. Só que a gente não carrega apenas conhecimento, nós carregamos também emoções. Por quê? A determinada situação que está no Evangelho é muito parecida.
situação que ocorreu comigo. Então, eu já carrego aquela sensação para o texto também. Eu leio o texto e falo, eu me identifico com aquele texto, então já carrega ali uma série de emoções que eu já tinha em mim. Carrega também nossos preconceitos, são aqueles conceitos que não foram muito bem fundamentados, eu sei apenas superficialmente, tá? E tudo isso é muito perigoso. Então, são desafios que envolvem esse processo de interpretação. Interpretar um texto bíblico não é uma ferramenta que a gente consegue fazer do dia para a noite. Exige realmente muito estudo e muita meditação da nossa parte, tá? Interpretar corretamente. Interpretar por si só, qualquer um pode fazer a qualquer momento. Agora, a gente realmente interpretar de forma correta exige um certo preparo de nossa parte. Nós temos que tomar cuidado a respeito disso, tá? E nós vamos ver daqui um pouquinho como é que nós interpretamos um texto corretamente. Qual que é o nosso parâmetro, qual que é o nosso paradigma de interpretação correta, boa noite, para que a gente possa compreender, tá? O que é mais importante para a gente compreender corretamente? A gente fazer uns movimentos corretos. Quais são eles? Eu sair de mim e adentrar no texto. Tá? Eu saio de mim e adentro no texto. Eu vou procurar entender qual que é o contexto original que envolve aquela passagem, aquele versículo. Qual que é o contexto que envolve isso? Qual que é o destinatário daquela mensagem? Quais são as circunstâncias? Então, percebem que tudo isso que nós falamos aqui, tanto o contexto original, o destinatário, circunstâncias, são coisas alheias a quem eu sou? Eu estou saindo de mim para procurar essas coisas no texto. Tá? Então, enxerguem o texto como um texto vivo, não como uma letra morta. Façam perguntas para o texto, dialoguem com o texto. Tá? Busquem extrair daquele texto não somente as palavras que estão registradas no livro, mas busquem extrair as nuances, as entrelinhas, as coisas que não estão ali explícitas através de palavras. Tá bom? Quando uma pessoa, por exemplo, fala sobre algum assunto para nós temos uma certa mania de relativizar aquele conhecimento, falando o seguinte: não, fulano é muito bom nisso. Mas como é que o fulano é bom nisso? O que ele precisou saber de outras áreas para poder saber aquilo que ele sabe sobre essa área em específico? Percebem? Que uma pessoa por si só, ela já carrega uma gama imensa de outros saberes em outras áreas para poder chegar onde chegou? O texto também funciona assim. O texto está trazendo culturas diferentes, trazendo pessoas diferentes. Então nós temos que ter esse cuidado para podermos compreender, tá? Como é que nós fazemos isso? A gente analisa a palavra, a gente analisa contexto histórico, a gente analisa cultura, a gente analisa geografia, a gente analisa a doutrina dos espíritos, tá? O que é importante também eu ter em mente quando eu leio um texto? Existem elementos naquele texto que são elementos temporais. O que são elementos temporais? Elementos que funcionam para aquele momento. Só que existe, no mesmo texto, por diversas vezes, elementos que não são temporais. Os elementos que não são temporais, nós chamamos de atemporais. Tá? Um exemplo disso. Vocês lembram daquela passagem de dar a outra face? Jesus fala, se alguém bater na face esquerda, apresentai também a face direita. Tá? No contexto judaico ali do século I, dar um tapa no rosto de alguém era algo extremamente desrespeitoso, porque envolvia uma questão de hierarquia social. Quem dava o tapa geralmente se sentia superior àquela pessoa que recebeu, então proferia o tapa para como se fosse colocar aquela pessoa no seu devido lugar. Geralmente dava-se esse tapa, com esse sentido, com o dorso da mão, não com a palma. Era uma forma realmente de humilhar a pessoa e colocá-la no seu lugar. Tá? Hoje, ainda assim, é desrespeitoso nós recebemos um tapa na face. Né? Ninguém gosta. Só que nessa época carregava ainda todo esse preconceito em questão de hierarquia social muito mais intenso do que nós temos hoje. Muito mais intenso. Tá? Isso é algo temporal. A gente consegue compreender isso naquele momento daquele texto. Só que o princípio que norteia esse ensinamento de Jesus, ele é atemporal.
O dar a outra face, ele não se aplica somente ao tapa. Ele se aplica, por exemplo, a discussões que nós temos verbalmente uns com os outros, às vezes. Então, uma pessoa começou a me xingar na rua. Ao invés de eu retribuir aquele xingamento, eu posso simplesmente cessar com aquela agressão ali, dando a outra face, né? Não enxerguemos isso de forma literal. Por exemplo, uma pessoa me bateu na minha cara, eu vou lá e falo assim, não, bate na outra aqui também porque Jesus mandou. Não, é a gente não revidar na mesma moeda. A gente se manter pacificado diante daquela ação que às vezes quer nos tirar do eixo. Tranquilo? Até aqui? Um outro exemplo também que era muito comum no contexto judaico da época, quando Jesus fala para nós andarmos, se alguém nos convida para andar 1 milha, ande também outras 2 milhas, né? Também no povo judeu, sob o domínio do Império Romano, era muito comum que os membros do Império, os funcionários do Império, eles obrigassem alguns judeus a andarem milhas, 1 milha, para poder carregar alguma coisa. Isso era profundamente desrespeitoso para o judeu. Por quê? Eles estavam sendo escravizados dentro da própria terra. Então, eles eram obrigados a caminhar para locais que eles não queriam para fazer um serviço que eles não gostavam, em prol de um império que estava dominando eles, escravizando eles. Jesus vem e fala: se ele te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Percebe que aqui há um escândalo de certa parte? Quando a gente vê o escândalo no Novo Testamento, por exemplo, existem 2 formas de escândalo: um escândalo positivo e um escândalo negativo. Jesus escandalizava de forma positiva em diversos momentos. Inclusive, eu acho que até o Honório trata disso aqui nesse livro Luz Imperecível, que nós vamos falar daqui a pouco. O escândalo que Jesus levava eram escândalos positivos, porque na passagem da mulher adulta, por exemplo, ele escandalizou todo mundo que estava ali, aquela casta de pessoas religiosas hipócritas, ele as escandalizou. Por quê? Falou para eles: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi um escândalo positivo, não foi? Então, quando Jesus fala aqui para eles, ande com eles ainda 2 milhas, também é uma forma de escândalo. Porque o Messias que eles esperavam, muitos deles esperavam o Messias que fosse realmente libertar o povo judeu do jugo do Império Romano. Aí vem o Cristo e fala: não, caminhe mais do que te pediram. Nesse contexto específico, a gente consegue compreender que funcionava para eles essa questão literal de andar mais 1 milha. Conosco também funciona isso, tá? Não de uma forma literal, porque hoje não é comum ninguém obrigar a gente a caminhar, né? Não, você vai caminhar para buscar tal coisa. Ninguém nos obriga assim. Está andando na rua, para uma autoridade governamental e manda a gente caminhar para buscar alguma coisa. Isso não acontece. Só que a gente consegue aplicar esse ensinamento em outras coisas. Vocês conseguem perceber isso? Quando eu transformo algo que me foi imposto em uma atitude voluntária, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou seguindo a orientação de Jesus, né? Então, por circunstâncias, às vezes, do meu trabalho, que eu sou obrigado a fazer alguma coisa que eu não goste. Se eu transformo aquilo ali numa oportunidade de eu entregar ainda mais do que aquilo que aquela pessoa me obrigou a fazer e esperava, eu estou fazendo justamente isso. Por quê? Não é porque eu não gosto de uma determinada tarefa que eu preciso fazê-la mal feita. Eu posso entregar o meu melhor, ainda que aquilo ali não seja algo do meu gosto, ainda que não me agrade fazer aquilo. Tá? Qual que é um outro ponto muito relevante que a gente tem que adotar também quando a gente se depara com a leitura de um texto bíblico? A minha interpretação, de algum modo, fere tudo aquilo que eu já aprendi sobre aquilo que Jesus me ensinou, sobre aquilo que Kardec me ensinou, sobre aquilo que os espíritos me ensinou, que eu sei que são fontes seguras de informação. A minha interpretação, em algum momento, fere isso. Por isso que é importante a gente estudar, porque sem o estudo, nós não temos nenhum parâmetro de comparação. Como é que eu sei que determinada informação é correta ou não? Lendo e aprendendo de quem já sabe. Então, se Kardec pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, interpreta todas as partes morais do Evangelho ali, explica para nós. Vem o São Luís, vem o Santo Agostinho, exemplifica, traz mais contribuições ainda. E a minha interpretação foge de tudo aquilo que
Quem que eu acho que vai estar errado nessa história? Será realmente que eu estou mais certo do que Santo Agostinho, do que São Luís, do que o Espírito de Verdade, do que Kardec? Né? E acontece. Pior de tudo é que ainda acontece. Então nós temos que tomar esse cuidado. O que é importante a gente compreender? A gente tem que compreender que o processo de compreensão não é o fim do estudo. Tá? O processo de compreensão, na verdade, é o ponto de partida. Ele é o ponto de partida. Compreender aquilo que eu estou estudando é o ponto de partida. Tá? Quando eu leio um texto, por exemplo, talvez quando a gente assiste um filme, a gente tem uma visão muito mais aberta de se entregar aquilo que o filme nos passa do que quando eu leio um texto, por exemplo. Parece que quando eu leio eu já vou mais enviesado do que quando eu assisto um filme. Quando eu assisto a um filme, muitas das vezes eu despojo de tudo aquilo que eu sei e assisto o filme de coração limpo, sem carregar nenhum preconceito. Isso é mais comum no filme acontecer do que quando eu leio um livro, por exemplo. Tá? Pelo menos comigo. Então, da gente realmente, ao ter contato com esse texto, a gente procurar lê-lo de forma, primeiramente, sem nenhum preconceito. Entender aquilo que o autor está trazendo para nós. Kardec, por exemplo, ele nos orienta, não vou lembrar onde, salvo engano, em Obras Póstumas, a termos em nossa biblioteca uma seção dedicada aos inimigos da doutrina espírita, que apresentam elementos contrários à doutrina espírita, para que nós possamos estudá-los. Deixa eu entender, o que essa pessoa está falando sobre o espiritismo aqui? Por que ela acha que o espiritismo está errado nesses pontos? Para eu poder compreender. Por quê? Porque a minha fé é uma fé raciocinada, e eu consigo, então, entender aquilo que ela está falando e comparar com aquilo que eu já sei. Agora, se eu sou uma pessoa que tem preconceito, eu não vou nem ler aquilo que a pessoa escreveu, porque eu acho que ela vai estar errada, que ela sabe menos do que eu. Tá? Então, procurar realmente nos despir desses preconceitos que nós temos e procurar enxergar o texto com olhos como se fosse eu não soubesse de nada. Extrair tudo aquilo que o texto quer me ensinar. A hora do filtro é depois. Depois que eu ler o texto, depois que eu realmente ter contato com isso. O que mais que é importante? Eu me situar no texto. O texto ele tem que funcionar também como um espelho. O que esse texto diz sobre mim? Quem eu sou perante... Vou colocar de cá. Onde que isso toca na minha vida? E nesse momento dessas reflexões, não são questões abstratas. Precisam ser questões práticas, tá? Não, o texto fala sobre egoísmo. Ok, tenho que ser menos egoísta a partir de amanhã. Mas é muito vago isso. Onde que eu estou sendo egoísta? Em qual atitude do meu dia a dia que o egoísmo impera sobre a minha vontade? Então, em coisas práticas, a gente consegue realizar aplicações práticas. Agora, em coisas muito vagas, a gente sabe, tem que melhorar isso. Mas isso é o quê? Quando a gente tem uma mania de quando a gente não quer confrontar algo, a gente relativiza muito, a gente simplifica muito e deixa muito vago, ao invés da gente aprofundar naquilo. Tá? Então, esse processo de situar, ele é muito importante também, para eu entender onde eu estou. Tá? Agora, uma coisa muito importante quando a gente pega o texto é a gente aplicar, fazer algumas perguntas para esse texto. Tá? O seu Honório, quando ele foi organizar esse livro, ele apresentou alguns conceitos muito interessantes. É um livro que se chama Luz Imperecível. Tá? Para quem porventura não conheça, esse é um livro que foi organizado pelo Honório de Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira. Ele desencarnou no ano de 2007. Mas foram trabalhos que... Esse trabalho advém das reuniões do Grupo Emmanuel, que é onde iniciou-se esse processo aqui em Belo Horizonte, de interpretação do texto evangélico à luz da doutrina espírita de forma aprofundada, de forma minuciosa, humildinha. Tá? O Grupo Emmanuel ainda existe, localizado lá na rua Perdões, número 211, lá no Carlos Prates. Tá? Ainda hoje existem as reuniões de estudo de evangelho também. E a reunião que nós temos aqui é fruto da que foi iniciada lá. Então, com ele, com o seu Manuel Alves, Sobral,
Vários outros trouxeram para nós a metodologia e nós aprendemos, tá? Mas o que o Honório ele deixou aqui na apresentação do livro dele? Algumas perguntas para a gente se fazer, tá? Primeiro ele fala para a gente pesquisar. Pesquisa é muito importante, tá? Por isso que trouxemos aqui os dicionários bíblicos, trouxemos outros livros, fontes de referência, as obras básicas, as obras subsidiárias, para a gente compreender, a gente pesquisar, aprofundar os nossos conhecimentos. Agora a gente pode perguntar para o texto também, e ele trouxe algumas perguntas interessantes, olha. Ele trouxe 3, nós vamos apresentar outras também. Ele falou, quem? Como assim quem? Quais são os personagens envolvidos aqui nessa história? Quais posturas que esses personagens adotaram perante alguma situação? Tá? Outra, onde? Quando eu pergunto onde, eu estou situando o cenário que ocorreu aquilo, o ambiente em que aquela ação ocorreu. Tá? Quando? Quando eu localizo o episódio no tempo. Eu preciso compreender onde que ocorreu aquela situação no tempo para eu entender o contexto histórico. Tá? Porque senão algumas coisas não fazem sentido para mim. Então nós vimos aqui, ó, o quem, o onde e quando. Além disso, o que? Pergunta para o texto, o que? Descreva o acontecimento em si. O que está sendo narrado nesse texto? Por quê? Essa pergunta por quê é muito boa, tá? Isso investiga a razão daquele ensinamento, tanto no nível mais imediato quanto no nível mais profundo. Por que Jesus quis ensinar isso? Por que isso é de fato relevante? Por que os evangelistas acharam de bom tom manter esse ensinamento? Por que Mateus falou sobre isso e Marcos não falou? Por que Lucas aborda de uma forma diferente? Por que João aborda aquele mesmo texto, mas suprime vários pontos e foca em uma outra questão? Então a gente se pergunta para o texto o tempo inteiro, tá? Um exemplo que nós temos aqui que é fácil da gente compreender, que é uma parábola que todos nós conhecemos, a parábola do bom samaritano. Lembram dela? Quais são os personagens? Então, primeira pergunta, quem? Primeiro deles, um homem caído. Tinha um homem caído. Tinha também um sacerdote. Tinha um levita e um samaritano. Então, são esses 4 personagens. Oi? E o hospedeiro, verdade, Zé, obrigado. O hospedeiro também. Agora, cada um desses personagens representa uma personalidade diferente. Cada um deles carrega em si algo diferente dos demais. Tem as suas particularidades, tem as suas nuances. Agora, quando eu pergunto para essa passagem, o quê? O que está acontecendo aqui? Então, um homem é assaltado, esse homem é espancado, e ele é deixado ali semi-morto, quase morto. Tá? 2 representantes religiosos passam por ele e não ajudam. Um samaritano, contudo, uma pessoa que é socialmente desprezada, se compadece da situação daquele homem, é tocado de íntima compaixão, cuida dele e garante a sua recuperação. E o hospedeiro, as portas e o recebe. Né? Quando? Quando que ocorreu esse fato? Ocorreu ali no contexto da Palestina do século I. O que aconteceu na Palestina do século I? O povo judeu estava sob o domínio do Império Romano. Além disso, além desse cenário de dominação, existia algo que já tinha começado lá atrás. Essa inimizade entre judeus e samaritanos. Embora eles fossem inicialmente do mesmo povo. Houve essa segregação, essa separação. Tá? Onde? Na estrada entre Jerusalém e Jericó. Era uma estrada qualquer? Era uma estrada conhecida por ser perigosa. Tá? O que mais que eu posso perguntar? Por quê? Por que existe essa parábola? A parábola toda, ela surge a partir do momento que perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo? Então, essa parábola exige para poder explicar uma pergunta que foi feita. Tá? Percebe a importância da gente dialogar com o texto? Porque senão a gente iria simplesmente deixar passar vários elementos importantes para a nossa compreensão. A gente lê lá, mas por que o levita não se aproximou?
Será porque ele era simplesmente indiferente com aquilo? Ou será que era porque ele não podia se aproximar de uma pessoa morta? Porque senão ele ia ser considerado impuro e teria que passar por uma série de rituais de purificação. Boa noite. Às vezes analisa só como a questão de uma pessoa boa e uma pessoa ruim, né? Que é o que a gente tem o hábito de ouvir, né? Nessas análises aí, quando conversa, né? Bem superficial. E do que você falou aí, tem conhecimentos de história, de geografia, e se a pessoa não souber é um local, não consegue entender e não vai conseguir extrair o contexto todo, né? Se é uma cultura Justamente. diferente, essa semana mesmo eu fui pesquisar, né, por comentários de alunos, eu fui pesquisar como que era a cidade, a civilização na época de Noé, porque eles estavam tendo uma conversa. Aí eu pesquisei. Aí me veio uma pergunta para fazer para vocês. Se a gente pesquisar numa internet, qual é o local adequado que nos auxiliam também, além de um livro, porque às vezes o livro é difícil você ter em casa, né, todos os livros. Qual é um site legal para a gente pesquisar esses contextos, para agregar alguma coisa? Depende do assunto, né? Depende do assunto que a gente está abordando. Qual que é a grande vantagem da gente pesquisar na internet? É muito mais fácil da gente fazer duplo check, da gente pegar uma informação e checar com outra fonte. É muito mais fácil, porque a nossa capacidade de pesquisa é muito mais rápida. Agora, existem informações na internet que a gente tem que fazer uma peneira, realmente. Tá? Então, se eu tenho informações, por exemplo, que provêm. Se eu abro o Google Acadêmico, por exemplo, muitos de nós às vezes não utilizamos, mas o Google Acadêmico é uma fonte de pesquisas apenas em teses publicadas, em revistas científicas, teses de doutorado, teses de monografia, mestrado, etc. Então, se eu busco no Google Acadêmico, por exemplo, aquele determinado assunto, leio um artigo sobre aquilo, depois de ler o artigo, eu faço comparações com outros artigos, até mesmo com sites de conhecimento comum, eu consigo ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que eu estou estudando, tá? A inteligência artificial hoje também é muito utilizada nisso. Quer dizer que ela é uma vilã que vai apresentar resultados errados o tempo inteiro? Não. Ela também traz muitas informações boas e relevantes sobre os textos, principalmente na forma de consolidar pesquisas, tá? Ela poupa muito tempo, dinamiza muito. Pesquisas que eu demoraria, às vezes, uma semana para fazer, eu consigo fazer em poucos minutos com IA. Quer dizer que eu vou simplesmente pegar aquele conteúdo e tomar como verdade? Não. Tem que passar pela peneira. Da mesma forma, se eu pegar um livro aqui e lê-lo, eu também tenho que passar pela peneira. Por quê? Livro, infelizmente, muita gente escreve para ganhar dinheiro. Não quer dizer que algo foi publicado que a pessoa tem um compromisso com a verdade. Tá? Da mesma forma que aquilo que o palestrante sobe aqui e fala, também tem que ser passado por uma peneira. Aquilo que eu e o Toninho falamos aqui na oficina também tem que ser passado por uma peneira. Tá? Porque nós não estamos isentos de erros. Pode ocorrer. Às vezes nossa mente faz uma confusão de data, às vezes nossa mente faz uma confusão de interpretação. Tá? Então, por sermos humanos, estamos suscetíveis a erros o tempo inteiro. Mas a internet, sim, é um bom recurso de pesquisa, muito bom. Inclusive, videoaulas no YouTube, várias outras plataformas também, nos auxilia muito a compreender alguns pontos, documentários, entre outros. Tá bom? Bom, agora, o interiorizar. Quando eu falo em interiorizar, eu falo em transformação prática. Estou falando de mudança real, falando de processo contínuo. Tá? Quando o texto se torna um espelho, quando eu interiorizo aquele texto, é o momento em que ele se torna parte de mim, se torna parte de nós. Né? O estudo do Evangelho ele tem muito valor, só que esse valor ele é muito limitado se ele não for acompanhado de transformação interior. É aquilo que nós falamos lá no iníciozinho. Conhecimento por conhecer é apenas vaidade. Nós temos que ter um cuidado muito grande de nós não ter essas pessoas vaidosas intelectualmente. Tá? Porque a nossa responsabilidade aumenta muito, muito mesmo. A partir do momento que eu sei que algo é errado, eu continuo fazendo, isso aí vai complicar mais o meu lado. Porque eu já não posso simplesmente falar, não, eu fiz tal coisa porque eu não sabia. Eu já sabia. Já sabia daquilo e mesmo assim corri em erro.
Agora vocês querem ver como é que a coisa complica ainda mais? Quando eu sei que algo é errado, eu ensino para os outros que isso é errado, eu vou lá e faço errado assim mesmo. Aí a coisa muda de figura mais grave ainda, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui e faço uma palestra para vocês sobre perdão. Na primeira ofensa que eu recebo, eu viro para a pessoa e falo assim, eu não te perdoo nunca mais. Acabou aqui. Aí as pessoas vêm falar para mim de fulano, fulano? Nem para o inferno desejo que ele vá, porque o capeta não merece fulano lá. Aí entra a hipocrisia. Mas aí vem uma terceira pessoa me perguntar assim, você acha que eu devo perdoar fulano? Deve, com certeza. O perdão é uma atitude muito bonita. Tem que perdoar mesmo. Quando você perdoa, o maior beneficiado é você. Não hesita, não, perdoa mesmo. Tá? E se eu te ofender amanhã de novo, perdoa de novo. Mas você não consegue perdoar. Não, eu sou outra história. Você tem que perdoar. Eu sou outra história. Né? É muito fácil a gente falar. Então, o estudo do Evangelho, ele requer muita seriedade da nossa parte. É lógico que, da noite para o dia, a gente não consegue operar grandes transformações. Então, a gente tentar, de forma gradativa, promover mudanças em nós, vale a pena. Vale muito a pena. O processo do estudo é muito válido mesmo. Porque a partir do momento de tanto repetir, de tanto estudar aquilo, eu começo a interiorizar aquilo em mim e fica mais fácil de praticar, tá? Ao contrário do vício, que muitas das vezes, para eu conseguir me eximir de um vício, despir desse vício, eu tenho que acabar com ele de forma imponente, de forma rígida, a virtude ela é adquirida aos poucos. Ela vai se fundamentando aos poucos no meu ser. Então, eu quero ser uma pessoa mais paciente. Como que eu faço? Eu não dou conta. Tenta começar a fingir paciente, pelo menos. Não é para você ser hipócrita, mas cria um alter ego seu, a pessoa que você deseja ser, e passe a fazer aquela pessoa, passe a ser aquela pessoa que você deseja. Tá? Então, eu sou o Cláudio. Qual é o modelo de Cláudio perfeito que eu imagino perante o Evangelho? Eu vou lá e passo a tentar me apresentar como esse Cláudio perfeito. Estou sendo hipócrita? Não. Estou tentando comigo mesmo melhorar de alguma forma. Então, se hoje eu ainda não consigo ser paciente, mas eu estou tentando, pelo menos, fingindo que eu sou paciente, em alguns momentos aquilo ali vai virando automático. Eu vou ser uma pessoa mais paciente, porque eu estava treinando, de tanto treinar, de tanto treinar, de tanto treinar, eu começo a assimilar melhor aquilo. Tá? Amaro toca violão. Quando o Amaro começou, ele fazia aquelas notas que ninguém consegue ficar ouvindo. As notas chatas, que as notas desafinadas no violão. Hoje o Amaro pega o violão, ele toca um som muito bonito. Ele sabe fazer variações de acorde, ele sabe fazer muitas coisas. Tá? Por quê? Foi repetindo, foi repetindo. Tanto repetir, ele com maestria naquilo, consegue hoje executar de uma forma muito mais bonita do que antes. Então, isso também funciona com aquisições morais. Você tem que ir treinando, praticando, praticando, praticando. Uma hora, a ausência de virtude vai cansar e vai dar lugar à virtude. Uma hora isso vai acontecer. Tá? Água mole. Como é que é? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Toninho Jussara. Você quer falar, Marco? Inclusive com perdão. Isso funciona dessa maneira. Quando eu comecei aqui na casa, eu tinha um problema muito sério. Aí nós trabalhamos o Amor e Caridade com aquele livro Reforma Íntima Sem Martírio. Sim. Tem alguns exemplos dela. E esse problema meu, eu comecei trabalhando aqui. Antes de terminar o livro, eu consegui reverter a situação. Então, o perdão nós temos que trabalhar no dia a dia, assim, principalmente rezar para aquelas pessoas que nós não gostamos, que é o que Jesus ensinou também. Com certeza. Obrigado, Amaro. Isso é muito válido também, porque quando eu me ofendo com a pessoa,
Eu não me ofendo com ela somente por aquele momento que aconteceu aquela ofensa. Por quê? Quando uma pessoa nos faz mal, a gente tende a ficar revivendo aquele momento de forma infinita. Infinita. Quando a gente vê espírito chegando em reunião mediúnica e comunicando conosco, que está naquele momento há tantos anos, às vezes mais de 50, mais de 100 anos, a gente não entende como é que aquela pessoa ficou tanto tempo cristalizada ali naquele momento, até acontecer conosco. Eu durmo pensando nas palavras que a pessoa me falou, eu acordo pensando, aí eu fico pensando, nossa, eu deveria ter falado essa resposta para fulano. Eu fico recriando aquela discussão na minha mente o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu vou tomar banho, eu fico discutindo com a pessoa no banheiro, mentalmente, imaginando ela, discutindo com ela o tempo inteiro. A coisa não acaba ali. A coisa não acaba ali. Agora, eu faço igual a Amaro falou, eu começo a imaginar realmente resolvendo essa situação, as coisas vão se resolvendo por si só. A gente muda a energia da coisa, a gente muda o tom da coisa. Tá? Para a gente finalizar, é uma coisa muito difícil, porque, diferentemente da exposição, diferentemente do estudo, o processo de reforma íntima ele não faz barulho. O processo de reforma íntima ele é muito silencioso. Quem sabe que eu estou batalhando por aquilo sou eu. Ninguém sabe que eu estou batalhando por aquilo. Ninguém sabe dos vícios que eu carrego, das dificuldades que eu carrego. É um processo muito silencioso. E às vezes isso nos dificulta de continuar. Por quê? Ah, fulano estuda muito, ele é muito estudioso. Eu escuto aquele elogio, aquilo ali me dá força para continuar estudando. Agora ninguém vai falar de um processo que ninguém sabe. Um processo que você convive com ele, só você e aquele problema. Ninguém vai falar, você não vai ter aplauso. É um processo solitário. E pior ainda, eu não consigo transformar vocês, vocês não conseguem me transformar. Jesus não consegue nos transformar. Se Jesus tivesse aparecido para Paulo, a caminho de Damasco, e Paulo fosse um espírito endurecido, a presença de Jesus ali não teria transformado e feito Paulo mudar de ideia. Só fez porque Paulo já tinha essa predisposição. Paulo já estava pronto para isso. Do contrário, não conseguiria. Por isso que nós vamos entender que ele era o vaso escolhido. Não é porque ele tinha privilégios. Não é porque Jesus achou que ele era um rapaz bonito e conseguiria fazer a missão. Não. Ele já tinha um espírito, é um espírito que já tinha essas qualidades. E ninguém sabe o que ele passou para chegar naquele ponto. Nós pouco sabemos dos processos que ele passou nessa mudança de abandonar o judaísmo em alguns pontos e abraçar o cristianismo. Nós temos noções. O que passou no íntimo dele, nós não sabemos. Nós não sabemos. O espinho na carne, justamente. Nós não sabemos. Para a gente encerrar, na próxima semana nós já começamos a entender sobre os livros da Bíblia. Tá? Nós vamos adentrar no estudo dos livros, uma visão panorâmica de todos os livros da Bíblia. Toninho vai apresentar para nós primeiro o Pentateuco de forma geral, depois nós vamos adentrar no estudo de cada um dos livros do Antigo Testamento e assim até sucessivamente. Cláudio, a gente vai aproveitar e iniciar falando daquelas divisões, né? Que a gente menciona logo no início para as pessoas terem uma ideia. Então, já que você tocou no assunto, eu vou aproveitar, vou convidar todo mundo, quem tiver uma Bíblia em casa e tiver, né, atualmente está vindo aqui presencialmente, quiser trazer, pessoal que está nos acompanhando pela sala virtual, se também quiser já deixar uma Bíblia aí do lado, a gente vai explicar o processo das divisões dos livros dentro da Bíblia. Isso aí. Além do livro do Honório que nós apresentamos aqui, que chama Luz Imperecível, nós somos muito agraciados aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, porque nós tivemos muitos estudiosos do Evangelho. Essas pessoas, elas vieram quando tudo ainda era mato. Então, elas tiraram o mato, abriram a estrada, iluminaram a estrada. Hoje está tudo asfaltado. Basta a gente seguir caminho, tá? Mas nós também temos aqui, gostaria de apresentar o livro do José Damasceno Sobral, que se chama Estudando o Evangelho com Sobral. É um livro em 2 volumes, tá bom? Que traz justamente essas interpretações sobre o texto bíblico.
Então, quem puder conhecer mais essa obra, procure conhecê-la, procure adquiri-la, porque com essas obras a gente consegue sair de si e adentrar no texto. Esses livros, eles têm a capacidade de fazer isso. Só eles, não. Nós trouxemos esses porque são os livros mais pertinhos da gente aqui. Mas os livros de Emmanuel, a FEB fez um compêndio de interpretações do Emmanuel a respeito do Novo Testamento, né? Chama Estudando o Evangelho por Emmanuel, né? Estudando o Evangelho por Emmanuel. Tem disponível na internet de forma gratuita, quem quiser acessar pode ir lá procurar. Várias outras obras espíritas também têm interpretações sobre o estudo do Evangelho. Saião, também elucidações evangélicas. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes as pessoas perguntam para a gente por que espírita gosta. Espíritas perguntam, por que o Espiritismo gosta de estudar o Evangelho de forma minuciosa, assim, tirando trechinho pequeno e estudando? Tem que estudar de forma global. A pessoa nunca leu o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Kardec faz justamente isso. Pega passagens pequenas, os espíritos comentam, Kardec comenta e a gente consegue aprender. Tá bom? Então, por hoje é isso. Pra gente... Mentira, tem mais uma coisa só para falar. Uma recomendação de Tiago, na epístola dele, no capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, neste momento, Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de podermos estar aqui reunidos em seu nome, aprendendo um pouco mais, Senhor, sobre o processo de estudo do texto bíblico. Nos auxilie, Senhor, a fim de que daqui para frente possamos conservar em nossa mente esses ensinamentos que aqui obtemos, Senhor, na noite de hoje. Possamos, Senhor, a partir daqui, termos melhores visões, termos, Senhor, melhor direcionamento acerca de nossos estudos. Nos auxilie principalmente a fim de que possamos realmente, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que já sabemos sobre a vossa mensagem. E agradecemos imensamente por essa oportunidade, Senhor, e que possamos realmente fazer valer a pena tudo aquilo que o Senhor já nos propiciou aprender. Que assim seja.